Então eu não estou me referindo aos pastores de hoje em dia, que escrevem sermões, pregam uma vez por final de semana, e é isso, uma vez por domingo, e fica por aí. Não, pastores são aqueles que cuidam, que estão com as ovelhas. Essa unção dele de confortar o rebanho. A gente quer recuperar apóstolos, profetas, evangelistas nas nossas igrejas. Só que não é uma pessoa que é um pastor tradicional, e aí ele muda o título. Ah, eu sou pastor? Ah, agora eu sou o pastor José. Ah, agora eu sou o apóstolo José. Eu sou o bispo José. Ele não mudou a estrutura. A estrutura tá a mesma. E às vezes muitas igrejas não querem saber dessas coisas. Ah, não, a gente não quer saber disso. Só que isso é Bíblia. Não é porque alguém está fazendo alguma coisa que é certa de forma errada que a gente vai jogar isso tudo no lixo. A gente vai falar hoje sobre a igreja. Qual que é a estrutura bíblica? O que a Bíblia fala? Como que a igreja deve funcionar? Será que hoje em dia a gente tem uma estrutura que é o que a Bíblia ensina? Será que hoje em dia a gente aprendeu mais da Bíblia ou a gente aprendeu mais às vezes, com o tempo, a Igreja Católica, que uma pessoa fala, todo mundo escuta e fica por isso mesmo. Todo mundo fica dependente do ensino de uma só pessoa. Aquela pessoa ensina, aquela pessoa faz tudo. A gente vai ver um pouquinho, eu gosto muito da palavra orgânica, porque ela é um corpo vivo, né? Lá Paulo fala que nós somos um corpo, cada um é membro do corpo, cada um tem uma parte no corpo e esse corpo ele é vivo, ele é dinâmico, ele é ativo. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. E também a igreja, essa comunidade dos santos, essa congregação, ela é poderosa, ela age em poder, né? Ali a gente vê o poder vindo quando os discípulos são batizados com o Espírito Santo, e isso é poder. Então será que a gente está vivendo essa igreja como a igreja lá no início? A igreja dos 120, né? Homens, 120 judeus, 120 pessoas que estavam ali, que receberam poder, continuaram vivendo, né, em poder. Por que eu coloquei o despertar da Igreja Apostólica? Esse título, eu gosto dele, porque ele dá a ideia de algo que está voltando, a gente está sendo desperto para isso. Existe uma restauração acontecendo, né, uma reforma, uma restauração. Só que também isso aqui é um título de um livro, e por isso que eu coloquei. O livro ele é do Chuck Pierce e um cara que chama Robert Heidler. Então vamos lá. A Igreja do Senhor, ela é uma igreja que funciona em movimento e fora das quatro paredes. Das quatro paredes que a gente entende hoje, quando a gente fala igreja, a gente entende estrutura. A estrutura é boa, só que ela é além disso. São pessoas que se reúnem. Primeira coisa para a gente entender, muito importante aqui, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então quando a gente fala sobre a igreja, ela é um corpo de alguém, corpo que é vivo, que tem partes, membros do corpo. Mas o principal é que ele, o Messias, ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Então existe estrutura de autoridade na igreja. E a principal autoridade que todos nós temos que ser submissos e ser liderados é por ele. Ele é o dono da igreja. Ele é a autoridade da igreja. Então não existe um líder ou alguém que seja dono da igreja, é só ele. Tem ninguém que é dono do seu próprio reino, sua própria placa de igreja, sua própria denominação. Todos nós somos servos dele, servos de Yeshua. Filipenses 1 fala sobre duas funções na igreja que são muito importantes, que a gente vai ver um pouquinho nessa aula. Depois a gente vai ver outras. Fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A gente vê essas duas palavrinhas, bispo e diácono. A gente vai aprender o que elas significam. Porque isso aqui é uma tradução, na verdade, do grego, né? Que as palavras, eu vou mostrar para vocês, elas são bem próximas ao grego. Só que ele está falando de uma cidade, uma igreja que estava na cidade de Filipos. Então lá em Filipos não existia igreja A, igreja B, era uma só igreja da cidade de Filipos. É por isso que quando Paulo escreve, ou todas as epístolas, né? Quando são endereçadas a um lugar específico, é aos Gálatas, aos Coríntios, aos romanos, é porque é aquela cidade, é uma só igreja. Os bispos, a gente pode chamar eles também de presbíteros. Eles são responsáveis eles são autoridade, eles são governo, eles cuidam, eles pastoreiam. Os diáconos, eles são servos, eles são assistentes, eles são apoio nas necessidades mais práticas, né, da comunidade.
A gente vê então diácono, significa servo, ajudante, assistente. Diácono é a palavra que vem do grego, literalmente, diáconos. Atos 6 registra ali a primeira vez que os apóstolos veem a necessidade de escolher diáconos. Fala que estava tendo uma confusão ali entre as viúvas dos judeus que eram helenistas e outros dos locais, e aí dos hebreus, né, locais. E aí que eles falam, os apóstolos diziam o seguinte: nós não podemos servir aí as mesas. Então nós vamos escolher homens, são cheios de Deus, que eles vão fazer isso, eles vão ser servos. E eles escolhem os diáconos para cuidar da distribuição diária dos alimentos às viúvas. A igreja estava toda junta, eles comiam juntos, eles viviam juntos. Muita gente que veio a Jerusalém, às vezes ficou lá, né? Ou às vezes eles se reuniam porque eles acreditavam que o Senhor Jesus está voltando, nós estamos aqui juntos. Pessoas entregavam, né, com generosidade as suas posses, eles vendiam tudo, entregavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos gerenciavam isso. Então eles comiam juntos, eles provavelmente, né, pessoas cozinhavam e compravam alimentos. Eu não estou falando que é 100% assim, tudo junto, né? Não eram todos que vendiam tudo, não eram todos que sempre comiam juntos, mas a palavra diz que eles estavam de casa em casa, comendo, aprendendo dos apóstolos, partilhando pão. Então era uma coisa muito orgânica, era vida na vida, eram nas casas. E é claro que provavelmente existiam lugares onde eles podiam se reunir mais pessoas, salões maiores, ou até mesmo no templo. Fala que eles estavam ali no templo adorando ao Senhor. Então a gente vê que os apóstolos diziam o seguinte: nós vamos escolher diáconos, servos, né? Diácono é servo, é o assistente, é o servo. E nós, apóstolos, vamos nos dedicar a palavra e a oração. E essas pessoas vão poder, porque nós estamos ensinando constantemente a igreja, em lugares diferentes, sempre ensinando, essas pessoas vão cuidar dessa coisa prática, de servir às mesas. 1 Timóteo fala assim, que em 1 Timóteo 3, ele descreve os requisitos tanto para diácono como para bispo, para presbítero. E aí ele vai e fala o que ele precisa ser. Ele precisa ser marido de uma só mulher, ele cita várias coisas. Isso é um outro tópico, eu não vou entrar muito nele, tá? Mas a gente tem a questão de será que a mulher pode ser pastora? Isso é um outro tópico, mas quando ele fala marido de uma só mulher, eu acredito que existe um espaço para a mulher servir. E isso é um outro tópico que a gente pode tratar em outro momento, é porque lá na passagem as pessoas às vezes não entendem muito bem. Ele fala assim: eu não permito que a mulher fale, que a mulher aprenda em silêncio. Só que aquilo ali a gente tem que ver no contexto, porque ele está falando do homem. E o homem ali naquele contexto é o marido. Ele está falando do marido da mulher, que ela aprenda do homem. Não permito que a mulher ensine o homem. Ensine quem? Ensine o marido dela. E ensine de uma forma de autoridade, de exercer autoridade sobre ele, de ensinar o que é certo e o que é errado. Então é claro que eu acredito que o homem ele é mais propício, ele é ideal que ele seja autoridade na igreja. Como autoridade, como liderança. Os anciãos, os presbíteros, né, os bispos, que eles sejam homens. Por quê? Porque o homem, ele é cabeça da sua própria casa. E a igreja é a casa de Deus. Então, se ele é o cabeça na sua casa, ele também vai ser o cabeça na igreja. Faz sentido. Só que a gente vê também ali nas passagens que a mulher, ela pode profetizar. A mulher, ela pode orar. Então, se a mulher pode orar, pode profetizar, então ela não está em silêncio na igreja. O em silêncio é num sentido de tranquilidade, é de estar escutando, não estar falando, porque naquela época, naquela carta, as mulheres é que eram as profetisas daquela cultura. Lá em Éfeso, as mulheres é que eram elas até, né, tinham muitas coisas ruins nos templos de prostituição, mas elas eram as profetisas, as sacerdotisas. Então elas vieram de uma cultura que elas exerciam autoridade, elas falavam, às vezes queriam dominar, manipular, aí que vem o espírito de Jezabel e tudo mais, de querer manipular e exercer. Só que não, a mulher ela é parte do corpo, e o Espírito Santo pode dar dons para cada um, e cada um pode ser usado por Deus para falar, né? Só que aí existe uma liderança, que eu acredito que é uma liderança de homens, que é o ideal. A gente vê isso durante a Bíblia toda, né? Os sacerdotes eram todos homens, os discípulos de Jesus todos homens. Só que a mulher ela pode profetizar, ela pode ter dons, ela pode orar na igreja. Então não é que ela tem que ficar em silêncio, né? É uma coisa, não é machista. Mas aqui em Timóteo, Paulo descreve para Timóteo
para ele escolher pessoas ali específicas, qualificadas, para que pudessem exercer tanto o diaconato, porque o diácono ele não é só algo prático, ele é também algo espiritual. Ele está servindo ali a comunidade de Deus. E é um serviço na igreja. Vamos lá. Eu coloquei a palavra aqui, assistência organizacional. Essa assistência da organização, da estrutura. Por exemplo, hoje a gente tem uma festa, a gente tem algumas coisas que acontecem, o diácono ele vai ajudar nisto. E a Bíblia fala ali que ele seja honesto, não seja caluniador, seja sóbrio, que ele guarde a sua fé com uma consciência pura, entre outras coisas. Então a gente vê que é esperado dele um caráter, né, aprovado diante do Senhor. Aqui então sobre o diácono, como resumo, ele é um servo ou assistente da igreja, ele vai fazer o quê? Vai suprir as necessidades práticas, logísticas ali da igreja, da comunidade. Ele vai apoiar a liderança, né, nessas coisas de logística, de práticas. E ele também tem que ter um caráter exemplar e íntegro. Não é só porque a pessoa ela vai ser aprovada para ser só um pastor, um bispo, não, ela tem que ser aprovada também para ser um diácono. É algo prático na vida da igreja. Ele também é um exemplo na vida da igreja. Vamos lá. E agora eu vou falar um pouco sobre os presbíteros. Atos 20 diz: e chamou os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo está partindo para Jerusalém, ele reúne, ele manda chamar os presbíteros. Ou seja, presbíteros são pessoas específicas, aos quais o Espírito Santo constituiu bispos para apacentarem a igreja de Deus. Então ele está falando o quê? Eu mandei chamar os presbíteros. E eles são bispos. Ou seja, é a mesma coisa. Presbíteros e bispos. Presbíteros é o nome, é o título que ele dá para eles. Quando ele fala, Deus constituiu bispos. O que significa bispos? Bispo significa supervisor, cuidador ou vigia. Esses homens que são presbíteros do grego, que são anciãos. Então, muitas traduções da Bíblia falam anciãos, não usa presbítero. Os anciãos, são homens maduros. Do grego também, eles são homens mais velhos. E ele chama os anciãos da igreja, Deus constituiu esses anciãos cuidadores da igreja. Eles supervisionam a igreja para apacentarem a igreja de Deus. Ou seja, a ideia que apacentar é o quê? É o que o pastor faz. Então esses anciãos, Deus colocou eles como vigias, como cuidadores, para eles apacentarem. Então a ideia que eu entendo, que a gente pode entender da palavra, é que eles são pastores. Eles estão sobre a igreja como liderança espiritual, mas eles estão ali para cuidar. Eles estão ali para cuidar do ensino, eles estão ali para cuidar da igreja, eles estão ali para cuidar do rebanho, né? Para que o novo convertido cresça, seja nutrido, mas também que toda a igreja esteja funcionando, né? E tudo mais. Então, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ela fala, quando a gente pensa sobre presbítero, eu acho bem interessante, presbítero é ancião. E eu, quando estava pensando sobre isso ontem, eu lembrei dos 24 anciãos. Lá em Apocalipse, fala que eles estão sentados em tronos, eles lançam as suas coroas aos pés do Cordeiro. E lá na cidade, na Nova Jerusalém, a gente vê a imagem de 12 portas e 12... A gente vê também sobre as pérolas, né? Nos portões. Cada portão tem o nome das tribos. Jesus fala para os apóstolos, vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar. Então a gente pensa em 12 tribos de Israel, mais 12 discípulos, dá 24. Não sei se são os 24 anciãos, mas é interessante que o número 12, o número 24 é um número de autoridade, a autoridade da igreja, uma autoridade plena que o Senhor dá. Então eles também são a autoridade do quê? Da igreja local. Porque a gente vai ver que cada igreja, em cada cidade, tinha os seus presbíteros. Precisa ser 12? Não. O Senhor que vai direcionando e vai estabelecer os presbíteros naquela igreja. Então, se esses anciãos estão lançando as suas coroas, isso dá a ideia de reinado, coroa, reino, né, autoridade. Então eles têm essa autoridade espiritual, autoridade na cidade, autoridade na sua comunidade ali, na sua igreja. E é interessante que os anciãos, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, eles
que governavam assim com autoridade a sua cidade. Lembra que quando tinha alguma coisa para ser julgada, o pessoal levava até as portas da cidade e os anciãos estavam ali para julgar? Então os anciãos, eles tinham autoridade na cidade ao longo da Bíblia. É claro que a gente também tem os juízes, que Deus levantava de forma especial, ou seja, não era toda cidade que tinha juízes. Deus levantava os juízes de forma sobrenatural, através do Espírito Santo. E a gente vai ver agora, daqui a pouco, o que se equipara aos juízes. Mas os anciãos, eles julgavam, eles conheciam a lei. Existiam sacerdotes, né, que moravam em vários lugares e os sacerdotes ensinavam a lei. Então eles eram como os mestres. Estou dando um spoiler já. E os anciãos, eles eram como os pastores, como os anciãos, como os presbíteros, que são anciãos. Eles tinham autoridade ali, cada nas suas cidades. Quando existia algum caso para ser julgado, eles levavam para a porta da cidade para ser julgado. Quando tinha alguma disputa, alguma dificuldade, alguma falta de entendimento ali da Bíblia, eles poderiam julgar. Eles testemunhavam alguma troca, alguma compra, alguma coisa estava sendo feita. Então a gente vê isso ali em Êxodo 3, em Juízes capítulo 20. Então quando a gente pensa nesses homens, anciãos ou supervisores da igreja, a gente vê a mesma função, o mesmo papel, só que dois aspectos diferentes. O primeiro aspecto é a maturidade, que é o ancião, né? O presbítero. Essa maturidade, ela não necessariamente é de idade. Não é só pessoas mais velhas, mas são pessoas maduras. Então as pessoas maduras que Deus via naquela igreja, naquela comunidade, ele escolhia como os anciãos, que vão ter autoridade ali. Então, por exemplo, eu vou dar esse exemplo depois. E o outro aspecto são os bispos, que eles são supervisores e cuidadores da igreja. Então, a ênfase, eles são então cuidadores, pastores, nesse sentido. A ênfase da Brit Hadashah não é na função, não é no cargo, não é no título. A ênfase do Novo Testamento é o cuidado um com o outro. A ênfase é a função que aquela pessoa exerce no corpo. As pessoas em volta vão reconhecer naquela pessoa que ela é aquilo, que ela é um cuidador, que ela é maduro, que ela é autoridade. Eles vão reconhecer uns nos outros, né? A Bíblia, ela fala sobre nós submetermos uns aos outros, né? Nós nos submetemos a Cristo em primeiro lugar, mas submetendo-nos uns aos outros, nós vamos reconhecer o dom de Deus na vida daquela pessoa, o chamado específico, ou o chamado, né, para ser uma autoridade, ou para receber de Deus, discernimento e tudo mais. Então é algo orgânico, é algo que acontece na igreja, mas a gente vai ver também que Deus, ele escolhe. A igreja, né, deveria escolher para ter clareza quem são os anciãos e quem não são. Então essa é a estrutura da igreja que visa unidade e ela visa também esse discipulado, esse caminhar juntos, né? Eles se relacionavam diariamente e isso é a função que garantia que a igreja fosse bem guiada, que ela tivesse pastores, né, tivesse pessoas. Vamos lá, então em Atos 14, Paulo e Barnabé, eles estão fundando, começando ali igrejas, ou evangelizando e ensinando, as pessoas estavam se convertendo, eles estavam plantando igrejas. E aí, em cada cidade, eles nomeavam presbíteros em cada igreja. Ou seja, eles escolhiam você é o presbítero. Então eles, com oração, com imposição de mãos, eles ungiam e falavam, esses aqui são os presbíteros. Claro que a comunidade reconhecia, mas era escolhido quem eram. Tiago capítulo 5 fala, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele. Ele não está falando assim, chame todas as pessoas mais velhas para orar. Não, são os presbíteros que a gente sabe que eles são os anciãos, que eles são os vigias, né, os superintendentes da igreja. E aí eu acho super interessante, no capítulo 14, diz assim, que com oração e jejum, eles nomeavam, né, os presbíteros em cada igreja. Então existia um agir do Senhor, que era o Espírito de Deus que direcionava. Em Tito, Paulo direciona Tito para ele estabelecer, título 1, versículo 5, estabelecer presbítero em cada cidade. Ou seja, Paulo está dando à equipe dele a autoridade para escolher quem são os presbíteros. Paulo dá essa autoridade para Tito. Então essa prática
é interessante, lá em Tito, em Atos 14, né, que a gente vê aqui, que as pessoas que eram aprovadas por Paulo, que ele plantou aquelas igrejas, ele tinha autoridade, né, de certa forma as pessoas reconheciam a autoridade dele, ele deu essa autoridade para Tito, ele deu autoridade para Timóteo, para ele organizar a igreja, para ele escolher ungir quem são os presbíteros. Mas é claro que a gente está falando sobre servos, eles estão servindo a Deus, eles não é uma autoridade que busca benefício próprio, não é uma autoridade que busca manipular as pessoas, não, eles estão servindo a Deus, estão dando a vida deles, né? O líder é aquele que serve, essa é a ideia. Então isso aqui envolve maturidade espiritual, direção do Senhor para essa escolha. Deixa eu ver aqui. É isso aí. 1 Timóteo 1. Como te roguei que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas, nem genealogias, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Então Paulo está dando instrução para Timóteo, que ele também, como alguém que servia a igreja, isso aqui é uma coisa que ele deveria fazer. Ele tinha autoridade ali, ele era um dos, provavelmente, da liderança, vamos dizer assim, do conselho, e ele deveria também combater as doutrinas que eram erradas. E Deus também direciona, né, Paulo direciona Timóteo que organizasse Éfeso, os anciãos, os presbíteros, e por isso que ele escreve para Timóteo quais são os requisitos dos presbíteros, dos diáconos, porque Timóteo deveria saber, para que ele pudesse, junto com a igreja, passar para a igreja esse ensinamento, falando que, gente, olha só, a gente precisa ter diáconos e presbíteros que são assim, ó. Então vamos na escolha de acordo com sabedoria, tudo mais. Então eles reconheciam essa liderança uns nos outros e reconheciam também uma graça especial de Deus sobre a vida de alguns, para fazer coisas diferentes. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. E Paulo é interessante. Uma coisa que eu gosto é que ele fala para os coríntios, Paulo plantou a igreja de Corinto, ele ficou por volta de 1 ano e meio lá, ensinando, estabelecendo a igreja. E depois ele escreve para aos coríntios, falando das marcas de apóstolo que ele tem. Ele precisou provar para os coríntios que ele era apóstolo. Ele falou, eu sofri por Cristo, eu passei isso e isso, eu vi Jesus. Então existem várias marcas, né, várias coisas para alguém ser considerado um apóstolo. Estou falando algumas coisas porque a gente vai ver sobre essas funções também na igreja. Mas basicamente as pessoas se subordinavam a Paulo em amor. Eles entendiam a autoridade que ele tinha. Ele plantou a igreja, ele deu a vida dele, né? Ele não precisava ficar falando. Para os coríntios ele teve que falar, porque eles estavam se desviando, eles estavam tendo pessoas que se diziam apóstolos e estava tendo confusão, pecado. Então ele estava falando, pessoal, eu sou como, né, Paulo escreve algumas vezes, eu sou como um pai para vocês. Eu quero outra vez gerar vocês no Senhor, né, para que eles pudessem andar em Deus, assim como ele tinha gerado no sentido de pregar o evangelho e que eles nascessem de novo. Então, às vezes, ele escreve para eles sendo mais duro, né, falando coisas mais pesadas para combater doutrinas falsas e tudo mais. Mas eles reconheciam a autoridade de Timóteo, né, através de Paulo também, por amor, pelo Espírito Santo mesmo. Então a gente vê então que os anciãos ou supervisores, essas aqui são as palavrinhas em grego, mas no português, se a gente for traduzir, eles são anciãos, eles são supervisores ou vigias do rebanho. Então eles dá essa ideia de pastorear. Eles funcionavam como conselho ou colegiado. Ou seja, eles funcionavam juntos, eles tomavam as decisões juntos, mas podia ter um líder ou alguém que a palavra tinha maior peso. O mais importante o Espírito Santo é que direcionava e todos estavam sedentos para escutar a voz de Deus, o que Deus estava direcionando. Então eles se reuniam e conversavam sobre essas coisas. Lá em Atos capítulo 15, existe um concílio. O que nós vamos fazer com os gentios? Eles vão ter que circuncidar para ser salvos? Eles reuniram e aí eles conversaram sobre isso. Eles estavam conversando de igual para igual, né? O que Deus está falando, e Paulo falou e tudo mais, Pedro falou. Mas aí a gente vê que pode haver um presbítero com maior peso ou maior decisão, porque Tiago é aquele que fala, ele toma a palavra, ele fala e todo mundo vê aquilo como uma coisa boa, como uma coisa certa. Não diz que eles elegeram Tiago como presidente do conselho.
Só que eu não estou falando que isso é errado. Só que diz que ele tomou a palavra e eles concordaram com ele. E aquilo que ele falou foi a decisão que foi tomada lá em Atos 15. Então o Espírito Santo pode, com certeza, falar a verdade, exortar, ele pode trazer um direcionamento através de qualquer pessoa. Só que a igreja vai ter que reconhecer se aquilo é de Deus. E tem algumas pessoas que têm mais discernimento, ou que têm uma graça especial que o Senhor deu para liderar. Que foi o caso, por exemplo, de Tiago. Olha só que interessante. Atos 12. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Ele fala o nome específico de Tiago, como se Tiago estivesse liderando. Isso aqui não é o Tiago, filho de, acho que é Bartolomeu, se não me engano. Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Ele não é um dos 12 apóstolos, mas ele estava liderando, assim, tendo mais preeminência na igreja. Quando Jesus fala para os discípulos, os 12, ele fala: contai a Pedro e os outros. Então é como se Pedro fosse mais líder, ele tomava mais à frente, ele estava tendo essa graça. E aqui a gente vê falando de Tiago. Então Tiago respondendo disse: homens e irmãos, ouvi-me. Atos 15, que é o concílio que eu falei para vocês. Ele que dá a palavra final, a igreja concorda. Atos 21, e no dia seguinte Paulo foi conosco ter com Tiago e todos os anciãos vieram ali. Paulo estava voltando de uma viagem missionária, querendo contar testemunhos. Eles se reuniram na casa de Tiago. Ou seja, fala Tiago e os outros. Ou seja, ele ali é como se fosse uma figura de liderança. Em Gálatas 1,19, Paulo também menciona que ele não viu nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago. Ele não era um dos 12, mas ele era apóstolo. Ele tinha autoridade, tinha liderança. Assim como Paulo não era dos 12. Existem outros exemplos na Bíblia, de Júnia e... Perdão, esqueci o nome do esposo dela. Era um casal que eles eram apóstolos, eram apostólicos. Vou explicar agora daqui a pouco o que é isso. Então a gente vê que Tiago é quem dá a palavra final, e essa palavra ela é aceita por toda a assembleia, né? As pessoas parecem bem a eles. Isso poderia sugerir que Tiago é o líder da igreja, que ele tem algum peso, né, a mais na palavra dele, mas nós já aprendemos que quem é o dono da igreja é Cristo. Todos estão submissos, né, a ele. Então nós temos então, até então o que nós vimos, para resumir? Nós vimos que existe uma liderança da igreja local e existem servos que são escolhidos para o ministério, para ajudar de forma mais prática, e existem pessoas que vão tomar conta do pastoreio, do cuidado, do ensino e tudo mais. 1 Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas sendo exemplos do rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, receberei a incorruptível coroa de glória. Então, fala que eles vão pastorear, cuidar, servir com exemplo e tudo mais. Mas lembra que Yeshua, ele é o nosso Supremo Pastor. Ele é o principal. E é interessante, né? Já entrando no próximo tópico, que pastor é mencionado na Brit Hadashah, no Novo Testamento, pouquíssimas vezes. Quase não é mencionado. Por que nós teríamos uma igreja que só fala sobre pastor, pastores, sendo que é mencionado, tipo assim, a palavra pastor mesmo, como um cargo, como um título, como alguém que é pastor, ele é mencionado, olha só, para Jesus, ele é o pastor. Lá em João capítulo 10, fala, né, que ele é o bom pastor. Só que para a igreja, olha só, aparece aqui e uma outra vez, que essas vezes tem mais relevância. Essa aqui é uma passagem principal da nossa aula. É a passagem que a gente vai aprender pelos próximos minutos, mas é a passagem principal para a gente entender algum das funcionalidades da igreja. Fala assim: e ele mesmo concedeu algumas pessoas para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então por que ele escolhe essas 5 coisas, esses 5 cargos, as 5 funções, essas 5 unções ou graças de Deus? Para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos
desempenhe o seu serviço. O nosso serviço, que é glorificar a Deus, caminhar em todas as obras que Ele preparou para nós, desde a fundação do mundo. A nossa obra que é ser parte do membro, cada um fazendo a sua parte, né? Em intercessão, em amor uns aos outros, várias e várias coisas específicas que Deus vai direcionar a cada um de nós. Só que esses 5 funções, a gente chama de 5 ofícios, Deus deu para que eles pudessem aperfeiçoar os santos, para que eles pudessem edificar a igreja. E nós chamamos de 5 ofícios, né? E tem algumas pessoas que acreditam que pastores e mestres é um só. Ele é pastor e mestre, ele faz as duas coisas, porque todo bispo da igreja, todo pastor, né, todo o ancião, presbítero, bispo, o que é que seja, né, o nome não importa, mas todo pastor da igreja local, ele tem que ser capaz de ensinar aos outros. Isso é que Paulo escreve para Timóteo. Ele tem que ser capaz de ensinar e convencer, manejar bem a palavra de Deus. Então ele vai ensinar. Só que eu acredito que existem 5 aqui, porque a gente percebe que algumas pessoas têm uma unção especial para cuidar de gente. Mas nem todo aquele que ensina, que é mestre, que tem uma unção de Deus forte para ser mestre, ele vai ter uma coisa especial para pastorear, como o outro. Então eu acredito em 5 unções, 5 coisas diferentes, e eles vão equipar as pessoas para fazer o ministério deles, né? O ministério da reconciliação de forma efetiva. Então vamos ver esses 5 aqui de forma breve. Os apóstolos, eles são dotados, eles têm essa graça de Deus para plantar e estabelecer comunidades ou igrejas. Eles também colocam a igreja em ordem. Essa é uma unção apostólica. Essa é a autoridade de Deus. Depois nós temos os profetas. Então os apóstolos, pessoal, eles são enviados. Apóstolo é a palavra shaliach. Shaliach do hebraico é aquele que é enviado. Eu gosto de falar isso, que no hebraico, hoje em dia, a gente usa a palavra shaliach para qualquer pessoa que é enviada. Então, a pessoa que está entregando pizza, ela é um shaliach, ela está sendo enviada. E também, no grego, né, na época, Roma, tinha a palavra apóstolos como um representante oficial de algum outro lugar. E aquela pessoa estava ali implantando a cultura romana, né, que era grega, a cultura helenística, estabelecendo algumas coisas. Ele era como se fosse um embaixador. Então, o Novo Testamento usa a mesma palavra, apóstolos, que era conhecido lá em Roma como esse representante e tal, tudo mais. Os profetas, liberar revelação profética e dar visão e direção. Então, os profetas, eles são a visão de Deus. Eles servem para exortar, para direcionar, para corrigir a rota, né, para trazer alguma revelação de futuro. Evangelistas, anunciar as boas novas, para salvar os perdidos. Os evangelistas, eles são eu poderia dizer, poder de Deus, porque frequentemente o evangelista, quando ele anuncia, é acompanhado de sinais maravilhas, curas, milagres, frequentemente. Ou eu poderia dizer que ele é o evangelho de Deus, ele representa isso. Depois tem os pastores, eles estão ali para cuidar, nutrir, proteger o rebanho. Eles são dotados disso, de conduzir as ovelhas, né? de nutrir, dar alimento, dar a palavra no tempo certo, de estabelecer novos crentes quando eles chegam ali na igreja. Então eu não estou me referindo aos pastores de hoje em dia, que escrevem sermões, pregam uma vez por final de semana, e é isso, uma vez por domingo, e fica por aí. Não, pastores são aqueles que cuidam, que estão com as ovelhas. Essa unção dele de confortar o rebanho. Depois temos os mestres que estão aí para transmitir a compreensão da vontade dos caminhos de Deus. Ele está ali para treinar a igreja, para ensinar a igreja, para instruir. Então, o pastor, ele é o cuidado de Deus, e o mestre, ele é a instrução de Deus. Eu gosto de usar isso aqui, ó, os cinco ministérios, cada um é um dedo. O apóstolo, ele é o dedão. Por quê? Porque ele alcança todos os outros dedos. Ele é o dedo que faz esse dedo oposto, né? Porque quando o apóstolo ele planta uma igreja, ele precisa levantar todos os outros 4 ministérios naquela igreja. Então ele alcança, ele é base. O profeta, ele aponta a direção.
Ele aponta direção para pessoas, para membros, aponta direção para a igreja, ele dá visão. O evangelista, ele é o dedo que alcança até mais longe. Então, dentro ali da igreja, o evangelista ele vai alcançar outras pessoas, fora da igreja, no caso, né? Fora das quatro paredes. Ele é esse que tem um alcance, né? Quer seja por um anúncio, independente da forma com que ele faça, ele vai comunicar o evangelho a outros. Ele vai trazer pessoas. O pastor, ele é o dedo onde nós colocamos a aliança. Ele é comprometido com a noiva, né, de Cristo, a igreja. Ele é comprometido com o corpo. Ele sente ali o coração de Deus. Ele está conectado com o coração de Deus, que é pastorear, que é amar, que é edificar as pessoas. E o mestre, ele é aquele, como o dedinho, que alcança lugares que outros não alcançam. Ele que vai tirar a sujeira dos ouvidos das pessoas, do entendimento das pessoas. Ele que vai ver os detalhes ali do que está funcionando certo ou errado, instruindo, treinando a igreja. Então, nós aprendemos que todos nós temos dons. Todos nós na igreja somos membros. E a gente não vai ver hoje, a gente vê em outra aula, 1 Coríntios 12, que fala dos dons espirituais. São 9 dons, e tem lá em Romanos 7 também que fala sobre outros dons. Mas igual eu falei, é orgânico, não é uma lista. A gente percebe isso, eu acredito que a gente pode ser orientado pela lista de 1 Coríntios 12, mas é algo natural, orgânico. Mas nem todas as pessoas da igreja vão ser reconhecidas como esses 5 ministérios. Nem todos de nós somos profetas ou apóstolos. Por mais que todos nós possamos escutar a voz de Deus e profetizar, nem todos vão ser reconhecidos pelos outros como profetas. Porque isso aqui é maturidade e reconhecimento. A pessoa é apóstolo por quê? Porque ela foi enviada, né, como missionário, foi enviada pela igreja e ela plantou a igreja. Ela teve sucesso. Ela está pregando o Senhor em outro lugar. Ela tem autoridade. Então a gente reconhece, olha só, ele é um apóstolo. E a gente pode até ungir a pessoa, assim como a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai reconhecer alguém como profeta quando ele está dando palavras proféticas e ele está acertando, elas estão acontecendo, elas estão fazendo sentido, nós estamos discernindo que é de Deus. Então nem todos necessariamente vão ter esses exercícios. Eu gosto também do exemplo que eu escutei do Asher Intrater. Ele é um judeu messiânico, com o ministério lá em Jerusalém, e ele usou o seguinte exemplo. Ele falou que é como se fosse uma equipe de basquete muitas das vezes. Porque às vezes alguém que está funcionando em um ambiente, um espaço como profeta, daqui a pouco ele pode ser usado como apóstolo. É igual um time de basquete. São 5 pessoas na quadra. E às vezes a pessoa pode funcionar como defesa, ou meio de campo, lá da quadra, sei lá. Não conheço muito bem basquete. Mas aquela pessoa em outro momento, ela pode ser usada em outro papel, em outra função. Não é que é algo fechado, mas nós entendemos que esses 5, eles fazem parte da liderança. Então é como se fosse que eles fazem parte de conselho, de presbitério, né? No caso dos anciãos, no sentido de maturidade. É reconhecido isso neles. Vamos lá, Atos capítulo 8. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eu acho isso super incrível e é por isso que eu dei, né, a princípio, o tema da aula de igreja orgânica. Porque a igreja de uma cidade está ajudando a outra. Porque quando Pedro e João vão para lá, eles estão lá e claramente depois que eles chegam, eles impõem as mãos para que aquele povo de Samaria que acreditou em Jesus, eles pudessem receber o Espírito Santo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo. E é interessante que a gente vê outras passagens que as pessoas estavam acreditando em Jesus, e aí Paulo pergunta para eles, mas vocês foram batizados em quê? Nós somos batizados no batismo de João. Vocês não receberam o Espírito Santo? Aí Paulo vai lá e ora e eles recebem o Espírito Santo. Então Pedro e João, como apóstolos, vão para lá para ajudar a colaborar com aquela igreja em Samaria, aqueles crentes em Samaria. Então uma cidade ajudando a outra, uma igreja ajudando a outra. Imaginem só vocês que uma igreja tem mais mestres, uma igreja tem mais profetas, uma é da palavra e outra é do Espírito. Elas têm que corroborar entre si, elas têm que enviar pessoas umas às outras para que o profeta, quando chega na igreja que não tem muita profecia, ele vai levantar profecia. O dom de profecia que estava morto naquela igreja, o profeta carrega essa unção com ele.
esse ambiente, né, que ele carrega espiritualmente. Ele vai levantar profetas. O apóstolo ele vai estabelecer igrejas. O mestre, se uma igreja não está tendo muito palavra, eles precisam de um mestre. E aquele mestre vai começar a levantar outros mestres. Aquele mestre ele vai começar a levantar, ensinar, trazer palavra, instruir. Então a gente precisa dessas unções para levantar isso em outras igrejas, colaborando uma com a outra. Atos 11. Agora eu vou fazer uma tour rápida pelo livro de Atos. Olha só, Atos 11. Aqueles que foram dispersos da perseguição chegaram até Antioquia. Houve uma perseguição em Jerusalém, eles foram dispersos. Os discípulos tudo estavam querendo ficar só em Jerusalém. Eles foram dispersos. Foi uma obra de Deus também, pela graça, para que eles pudessem, né, levar o evangelho a outros lugares. E a notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Então Barnabé, quando ele vai para lá, ele está funcionando como autoridade. Ele está ajudando aqueles irmãos lá em Antioquia, que eram crentes, que estavam em Jerusalém, proclamaram Antioquia. Inclusive Antioquia é o primeiro lugar onde os crentes são chamados de cristãos, que vem de Mashiach, que é a mesma palavra para messiânico, Mashiachim. Mashiachim é messiânicos no hebraico e cristãos é do grego, é a mesma coisa, seguidores do Messias. É a mesma, cristãos e messiânicos é a mesma palavra etimologicamente. Então Barnabé, ele era um dos líderes, ele era autoridade, o pessoal via nele, ele é autoridade, ele é maduro, então ele é enviado. Então ele provavelmente um homem cheio de Deus, é enviado, e aí a palavra fala assim, que ele se alegrou e exortou os irmãos a permanecerem firmes. Então ele estava ali. Barnabé é esse homem que vai buscar Paulo depois, para ajudar ele em Antioquia. Então Barnabé, ele como líder da igreja, como apóstolo nesse caso, ele está ali ajudando a formar a igreja, a capacitar. Então ele vai lá buscar Paulo em Tarso. Barnabé foi um homem que ajudou Paulo a entrar no ministério, né? Ele apresentou Paulo para Pedro e para os apóstolos, tentou falar bem dele, porque Paulo perseguia a igreja. E aí Barnabé vai lá e chama Paulo, vem me ajudar na igreja aqui. Aí eles ficam ensinando lá na igreja, Paulo ensina, né? Paulo era um mestre e ele ensina na igreja durante um tempo, lá em Antioquia. Acho que foi por volta de 1 ano que eles ficaram lá. Então eles ajudam a fortalecer a igreja local lá de Antioquia. Então Barnabé, como um apóstolo, ele vai chamando pessoas, ele vai organizando a igreja, vai formando ali provavelmente servos, né, diáconos, e é bem legal isso que ele faz. Nós vemos também, então nesse período, quem era o líder da equipe missionária, vamos dizer assim, era Barnabé, não era Paulo. E depois, com o tempo, eles estão trabalhando juntos. A igreja de Antioquia envia os dois. E aí eles estão trabalhando juntos, cooperando um com o outro, e depois, por uma discussão, eles separam as equipes. Cada um toma algumas pessoas, discípulos, pessoas que caminhavam com eles, e cada um vai para lugares diferentes. E Deus usa eles, né, em outras cidades, e eles abrangem mais território. Então existe uma graça, né, que começa, com o tempo, essa graça de Deus começa a abundar mais na vida de Paulo. E Paulo começa a ser mais o porta-voz, começa a tomar liderança, e depois eles vão para lugares distintos. Atos 11 diz, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria grande fome em todo o mundo. Então a gente vê que talvez a igreja de Antioquia estava precisando de profetas. O que Jerusalém faz? Profetas de Jerusalém vão até Antioquia. E provavelmente esses profetas eles trouxeram profecia, né, o espírito de profecia ali. Eles vieram com uma palavra profética que também resultou em ajuda prática. Os discípulos enviaram socorro aos irmãos da Judéia. E Ágabo falou, vai ter uma fome. E aí eles enviam recurso financeiro, né, que Paulo menciona em alguns lugares. Ele recolhe ofertas para levar para os irmãos da Judéia que estavam precisando. Então a gente vê que a igreja é dinâmica. Eles se ajudam, eles enviam apóstolos, eles enviam profetas. Eles cooperavam entre si. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres. Barnabé, Simeão e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. É Deus quem chama os missionários ou apóstolos. Deus quem separa eles. Barnabé foi lá implantar a igreja. Lembra que Jerusalém enviou Barnabé lá para Antioquia? Ou seja, ele já era
já estava exercendo algo meio apostólico. Ele foi enviado de Jerusalém para Antioquia para organizar a igreja, né, para ser um crente maduro ali, ajudar eles. E aí eles organizam, ficam um ano lá ensinando, ele e Paulo, e depois o Espírito Santo é que diz, eu tenho uma obra para eles em outros lugares. Então eles são enviados como autoridade, são enviados, né? Shaliach, apóstolo, enviado, representante. Não necessariamente que o missionário vai ficar de lugar em lugar. Eu acredito que existe hoje o ministério itinerante, tudo bem, né? Paulo, ele visitava as igrejas onde ele esteve para edificar eles, escolher os presbíteros, mas a gente vê também que eles ficaram um ano ali, eles serviram como profetas e mestres. Então eles eram só apóstolos? Eles eram só mestres? Ali a gente não sabe se Barnabé era profeta ou mestre ou os dois. Talvez ele, né, exercia os dois, mas ele depois é enviado junto com... Então a gente vê que a igreja buscava a Deus juntos. E o chamado de Deus era comunicado para a igreja junto. Eles discerniam juntos e eles oravam, ungindo eles, né, orando e jejuando, colocando sobre eles as mãos e enviando eles, enviando os seus apóstolos. Então essa é a igreja do Senhor, ela é, nas palavras modernas, missionária, no sentido de nós ajudamos uns aos outros, nós abrimos novas igrejas, nós somos essa igreja orgânica, é um corpo que cresce. E depois os dois são chamados de apóstolos, Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos. Então apareceu bem aos apóstolos e aos anciãos enviar homens escolhidos. Então eles não estão preocupados com o cargo. Nós vamos enviar apóstolo, mestre. Não, existe discernimento, é orgânico. Nós vamos enviar homens escolhidos, homens cheios de fé, homens maduros. Eles enviaram Judas e Silas, que eram homens distintos entre os irmãos, para ajudar Paulo e Barnabé. E Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então o profeta, ele está ali para confirmar o irmão, às vezes no propósito do irmão, às vezes, né, no chamado do irmão, ou para a igreja, ele profetiza com uma autoridade maior. Porque todos nós podemos profetizar uns aos outros, porque nós escutamos a voz de Deus, o dom profético, né, ser usado. Só que eles eram maduros, eles eram reconhecidos como profetas. Eles estão ali para confirmar a igreja. Depois nós vemos Efésios 2. A igreja, né, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Então, apóstolos e profetas, a gente viu que eles eram enviados, ou também mestres, né? Mas o sentido de apóstolo e profeta é porque o apóstolo ele também vai trazer ensino, o profeta vai trazer visão, e esse é o fundamento da igreja. Por quê? Porque os apóstolos e profetas, eles não têm uma mentalidade muito de agradar as pessoas. Eles estão pensando no reino de Deus, estão dispostos a deixar tudo. Então, o fundamento da igreja, que é a pedra angular, que é Jesus, ele compara ela com apóstolos e profetas, que eles estão pensando no reino que é dos céus, e não numa igreja que é minha, né? Uma igreja que é Então eles são representantes, como também a gente vê os profetas do Antigo Testamento, né? O profeta do Antigo Testamento, ele era autoridade não só sobre uma cidade, ele era para Israel, ele profetizava para outros reis, outros países, e para o povo de Israel, né? Judá e Israel ali. E a gente vê que os anciãos, assim como os presbíteros, eles eram locais para sua cidade. Os juízes e os profetas, eles julgavam e exerciam ali para todo Israel. O juiz é profeta, discernimento, julgamento. O profeta é palavra de Deus, revelação, que também é autoridade, né? Então nós vemos que existe isso aqui eu tiro do livro que eu li, o Despertar da Igreja Apostólica. Ele fala do odre, o odre velho e o odre novo. O odre velho é essa ideia das quatro paredes, ele é algo que limita às vezes o mover de Deus, porque é só um homem. Tem um pastor, todo mundo que quer servir no ministério é pastor. Pode ter obreiro, né? Mas o obreiro vira pastor, todo mundo quer virar pastor. E ele é o que ensina, ele é o que cuida, que pastoreia, ele que faz tudo, ele é o mestre e todo mundo depende dele, ele fica na frente da igreja, ninguém faz nada, é só ele que faz. Então esse modelo, né, que a gente aprendeu com o tempo, infelizmente, ele começa a ver que existe um pastor, que ele é ministro, que ele é santo, separado para o Senhor, e existem os outros, os plebeus, os leigos, as outras pessoas, que na época na Igreja Católica eles nem sequer liam a Bíblia. Se o culto fosse em latim, eles não entendiam. Eles iam para a igreja e era isso. Isso às vezes foi herdado, né, essa estrutura rígida
Graças a Deus a igreja tem se renovado para entender de novo, não de uma forma manipulativa e de mudar cargo, né? A gente quer recuperar apóstolos, profetas, evangelistas nas nossas igrejas. Só que não é uma pessoa que é um pastor tradicional e aí ele muda o título. Ah, eu sou pastor? Ah, agora eu sou o pastor José. Ah, agora eu sou o apóstolo José. Eu sou o bispo José. Ele não mudou a estrutura. A estrutura está a mesma. É uma estrutura de hierarquia, que é legal, né? Existe hierarquia no reino, mas o reino ele é direcionado pelo Espírito, ele é orgânico. E é Deus que direciona quem são os líderes, é Ele que escolhe. E, basicamente, aquela pessoa continua agindo da mesma forma, pregando uma vez por semana, o culto, e fazendo os estudos, os sermãos, e não mudou, só mudou o título. Mas está funcionando da mesma forma. A gente tem que ter maturidade para entender que existem pessoas que estão tempo integral no ministério, né? Como eu falei, os apóstolos falaram assim, vamos escolher diáconos porque nós vamos nos dedicar à palavra e ao ensino. Só que existem todas as pessoas que têm profissões, elas têm dons. Elas agem no corpo, elas participam, elas são membros, elas são santos, elas escutam a voz de Deus, elas pregam, elas têm chamados, elas têm dons. Independente se ela tem profissão, trabalho, tempo integral ou não. Não é só o pastor que é em tempo integral e faz parte da igreja. Não, todos nós somos ministros, todos nós temos o ministério da reconciliação, todos nós somos, né, igreja do Senhor. Então esse novo entendimento, que é o odre novo, ele traz uma nova compreensão, não é só um título. O objetivo dele é fazer que todos aprendam a fazer as obras de Jesus na terra, a expandir a igreja, uma igreja que pensa de forma com o reino de Deus, não só a igreja local, mas o que Deus está fazendo no mundo. Qual é a minha parte nisso? Como que eu faço parte da expansão do reino, da glória de Deus, o meu chamado específico? Essa é a mudança. Que todos os santos, lá em Efésios 4 a gente viu que todos os santos eles são equipados para a obra do ministério. Então não é só um ou outro. Então a gente está encerrando já. A gente pode ver um exemplo. Isso aqui não é uma coisa, isso aqui é um trabalho em conjunto. Não é necessariamente que vai acontecer nessa ordem cronológica, só que eu vou dar um exemplo para a gente entender. Alguém entra para a igreja, né? O evangelista ganha alguém para Jesus, ele está lá evangelizando e tudo mais. Todos podemos evangelizar, mas tem alguns que são reconhecidos, que têm unção para serem evangelistas. Todos devemos evangelizar, todos devemos discipular, né? Profetizar, tudo mais. E depois, esse novo convertido ele é cuidado pelo pastor. O pastor cuida, direciona, dá aquele cuidado que só o pastor consegue. E o profeta, depois que essa pessoa está cuidada, ele dá visão. Olha só, chega de só ser cuidado. Você tem também um propósito. Ele aponta a direção. E o mestre, ele treina e instrui essa pessoa para saber a vontade de Deus e como exercer aquilo que ele é chamado para fazer. E o apóstolo é aquele que chama essa pessoa para o ministério. Ele estabelece aquela pessoa. Olha só, você vai fazer isso na igreja. Olha só, eu vejo em você esse dom. Eu vejo que você é bom com mídia. Eu vejo que você é bom com comunicação. Vamos começar isso aqui na igreja? Ele traz ordem. E ele chama as pessoas para participarem. Então, infelizmente, muitas pessoas rejeitam isso aqui, né? Isso que a Bíblia fala. Porque elas viram muitas igrejas que têm falsas profecias, ou manipulação, ou pessoas que se dizem apóstolos e usam isso de uma forma errada. E às vezes muitas igrejas não querem saber dessas coisas. Ah, não, a gente não quer saber disso. Só que isso é Bíblia. Não é porque alguém está fazendo alguma coisa que é certa de forma errada que a gente vai jogar isso tudo no lixo. A gente quer isso que é bom. A igreja que é viva, que cada um tem sua parte, que todos podem servir, né? Todos têm chamados, todos têm vocações, né? Quer seja no seu trabalho, você vai estar divulgando o reino, você vai estar fazendo discípulos. E a igreja, ela é de casa em casa. Ela é orgânica, ela é viva, ela é contínua, é um movimento do Senhor na terra. Então essa comunidade dos santos, ela é algo lindo que o Senhor quer restabelecer. Ele quer restaurar isso, para que nós possamos operar, cada um tendo o seu papel, os anciãos, os líderes, os pastores, podendo dar suas vidas pela igreja, né, pelo rebanho, e que todos nós sejamos edificados. Atos 2 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, o Senhor acrescentava
a igreja cada dia os que iam sendo salvos. Essa é a igreja do Senhor. É algo poderoso e algo lindo que Deus acrescenta. Deus, ele quer derramar avivamento, mas ele só pode derramar avivamento se a gente tiver... Ele só pode derramar vinho novo, que é o poder, que é o avivamento, que é a vida nova, se a gente tiver um odre novo. E o odre novo, ele é a estrutura que a Bíblia diz que a gente deve funcionar, que a gente deve cooperar uns com os outros. Então ele quer derramar, e Deus tem restaurado já, ao longo das últimas décadas, o ministério de grandes evangelistas, profetas, apóstolos, tem sido restaurado, é muito recente. Desde a restauração ali do Estado de Israel, vários desses ofícios têm sido restaurados. Né? Nos anos 70, grandes evangelistas, né? Billy Graham, Reinhard Bonnke, grandes profetas, né? Como a gente viu, Bob Jones e outros, a gente vê ministérios de mestres, né? Ao longo da história a gente viu, a gente tem visto cada vez mais mestres, como esse homem que eu mencionei o livro dele, o Robert Heidler, outros no Brasil também, e o ministério de apóstolos, pessoas que realmente estão implantando igrejas e que tem eles são visionários e criam projetos, igrejas, e tem algo sobrenatural de Deus na vida deles assim. Então essa é a igreja do Senhor que a gente tem que restaurar, que a gente tem que buscar, que a gente tem que orar, que a gente tem que viver, que se submetem uns aos outros, mas principalmente todos se submetem ao cabeça, que é Cristo, e o Senhor derrama unção e poder. Por que é que a igreja primitiva teve poder quando ela estava presente na terra? Milagres, novos apóstolos, e aí de repente a gente teve doutrinas erradas, e a igreja foi reformulada, infelizmente, ali depois no século 3 e 4, e a igreja foi perdendo seu poder. Mas Deus está restaurando isso, amém? Fala, meu amigo, minha amiga, é um prazer enorme ter você aqui assistindo o nosso vídeo. Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você quiser receber o PDF com material sobre a aula, tem um link aqui logo na descrição. É só você colocar ali suas informações e nós vamos enviar para o seu WhatsApp. Um abraço.